Olá, meus queridos do 8º ano. Na aula de hoje, iremos falar sobre a origem do teatro grego. Como nós falamos na aula anterior, os rituais surgem a partir da relação do homem com os deuses, com aquilo que ele acreditava. Era um rito de cerimônia mágico-religiosa, né? Eles acreditavam em um Deus e eles praticavam uma celebração em homenagem ao Deus para agradar aquele Deus. E quando isso vai passando, essas celebrações vão se tornando muito presentes na vida desses povos primitivos, até eles começarem a ter o cultivo do plantio, que surge a agricultura. Dentro dessa agricultura surgem outros deuses referentes às mudanças climáticas. Então, cada estação era pertencente a um deus. Esse conhecimento foi sendo passado de geração em geração até chegar na cultura grega. Na cultura grega, esses rituais agrários continuam muito presentes. Na Grécia, o povo adorava vários deuses que tinham um comportamento semelhante ao dos homens, né? Raiva, ciúmes, compaixão, bondade. E um dos rituais sagrados praticados era em homenagem ao deus Dionísio, esse bonitão aqui, ó, deus do vinho e da fertilidade. Esse ritual era chamado de ritual Dithyrambus. O que era um ritual Dithyrambus? Eram rituais que tinham a música e a dança como forma de agradecimento às colheitas de uva. Olha aí, a agricultora sempre presente nesses rituais. E esses rituais aconteciam nas praças, que são anfiteatros. Era um cortejo, era tipo um coletivo, né, de atores. Esse cortejo, eles iam passando pelas ruas até em direção de uma praça, de um espaço onde eles pudessem desmontar a carroça e montar para a apresentação. Esse grupo continha um coro, chamado coro de veneradores, porque eles veneravam, né, os deuses. E também tinha os músicos que entoavam cânticos ritmados para a multidão acompanhar as representações. Esse coro, eles falavam os textos de forma única e na terceira pessoa. Então, quando eles falavam do Deus Dionísio, falavam Deus Dionísio, o Deus do vinho, o Deus da fertilidade, sempre na terceira pessoa. E os participantes desse coro eram apenas homens. Nessa época, a mulher não podia participar de nenhuma manifestação artística. Eis que um dia, um certo rapazinho se destaca do coro, subindo em uma carroça com uma máscara e uma túnica que caracterizava o deus Dionísio, e começou a recitar falas como se fosse o próprio Dionísio. Eu sou Dionísio, o deus da alegria, o deus do vinho, o deus da fertilidade. Esse bonitinho aqui, ó, tá? Tanto que está segurando uma máscara. E é ele que inclui nas apresentações as máscaras de teatro. Tá bom? E assim surge o quê, pessoal? Surge a origem da profissão ator.
tanto que ele é considerado o primeiro ator dentro do teatro ocidental. Lembrando que nós estamos falando sobre o Ocidente, tá bom? E as pessoas passam a gostar daquela encenação, né? Daquela atuação. E assim Despes passa a viajar com a companhia dele, né? De cidade em cidade, organizando celebrações do tirambos, que foram aos poucos sendo transformadas com dramatizações, contextos e músicas que acompanhavam, ou seja, os textos eles passavam a dramatização passava a ser em textos, né? Não mais em coro, em recitado, e cabo tendo ao acompanhamento musical. Olha a sonoplastia aí surgindo, tá? Além disso, ele ganha outras formas. Ele começa a ter novas mudanças também. Quais são? A criação de diálogo, né? Como eu falei antigamente, era coro, era tudo recitado, todo mundo junto, falando tudo ao mesmo tempo. E agora tem criação de diálogo, conversa entre duas pessoas. Um diálogo. Passa a ter a separação de funções, ou seja, surge o ator, surge o músico, surge os outros elementos teatrais ali dentro. Aí também tem as criações de situações da história, né? A história passa a ter o quê? Uma narrativa, passa a ter ações, passa a ter um começo, meio e fim, né? Isso faz com que surja o quê? Os primeiros textos teatrais. Já temos o quê? A criação de diálogos e as criações de situações da história. Você passando para o papel, tudinho, surge o quê? Os primeiros textos teatrais. Ainda tem mais mudança aí, ainda tem mais mudança. Devido ao grande sucesso, devido a essas mudanças, as pessoas passam a ir assistir e as praças passam a ficar lotadas e eles percebem que aquele espaço não vai mais comportar todo mundo e eles começam a ter a ideia de criar o quê? Um teatro. Aí surge os primeiros teatros gregos, né? Pela necessidade de uma estrutura física, para eles poderem representar as suas peças. Ao perceber que as pessoas estavam gostando, né, um interesse em assistir a essas representações, os governantes passaram a incentivar os que possuíam certa habilidade para imitação e também organizaram os primeiros concursos teatrais. Esses concursos contribuíram para o desenvolvimento dos dois gêneros teatrais importantíssimos para o teatro, né? Tanto que são a representação das máscaras. Então, quando se vai ao teatro, qual é o símbolo que representa o teatro? São as duas máscaras, a da tragédia e a da comédia. Lembrando que quem introduz as máscaras nas apresentações é o próprio Thespes, né? Para poder diferenciar os personagens, para poder diferenciar ali no diálogo, entenderam? No diálogo. Então, surge. E também pelo fato de mulheres não poderem participar, então a máscara também representava um papel feminino. Quando tinha um papel feminino, tinha uma máscara feminina. Então, bora aqui. A tragédia acontecia nos momentos
do cerimonial religioso durante as festas dionisíacas, tá? E narravam os efeitos históricos, né? Os efeitos heróicos, né, dos deuses, né? E também o poder sobre o destino dos humanos. Então, as máscaras, a máscara na tragédia, ela representava os deuses e as suas histórias e aventuras, né? A comédia, ela já tinha um outro segmento ali nas apresentações. A comédia, ela vem das festividades populares, né? As festas profanas, as festas descontraídas. E elas representavam a crítica social e a política a crítica e a política dos costumes da época. Era mais uma sátira, né? Então eles criticavam de uma forma irônica, de uma forma engraçada. Tanto e desses dois gêneros, surge tantos outros gêneros teatrais. Eles são os primeiros, e é deles que vai surgindo os outros gêneros teatrais de acordo que vai sendo a mudança dos movimentos artísticos, né? Aí também vem a Roma, também vem a Idade Média, também vem o Contemporâneo, e aí vai surgindo novos gêneros teatrais. Mas o que dá o, o, o ponto de partida é a tragédia e a comédia. Né? Aí lembrem que eu falei uma coisa para vocês na aula passada sobre as representações dramáticas durante a pré-história, que a gente não pode chamar aquelas representações de teatro, e sim manifestações artísticas, porque, de acordo com os estudos, manifestações artísticas, porque as representações que eles faziam eram representações de comunicação, era a forma que eles tinham de se comunicar, de repassar a informação. E depois começou, na época do Neolítico, essas representações eram voltadas para cultos religiosos, né? De adoração mágico-religioso dos deuses que eles acreditavam. Aí na Grécia é que surge o termo, a palavra teatro. Então a palavra é uma palavra grega que significa local onde se assiste, local de onde se vê. E ela passa a ter novos significados. Nós somos da língua portuguesa, nossa língua portuguesa, ela vem do latim, que é teatrum, e ele passa a ter 3 significados. O primeiro é o local onde as apresentações são realizadas, que são o local físico, né? É o prédio, tá? A segunda é a apresentação propriamente dita. Você não vai falar, eu vou ali assistir um espetáculo de teatro, eu vou ali assistir uma peça teatral. Não, você fala, eu vou ali assistir um teatro. Quando você ouve falar alguém aqui, você já sabe que ele vai assistir um espetáculo. Não, você vai assistir, você não vai ficar olhando para o teatro físico. Ela vai assistir o teatro dentro de um teatro. E lá estarão o quê? Atores representando o quê? Teatro, peças teatrais, né? Que é o conjunto das obras de determinado autor e sua interpretação. Então, quando você se refere ao teatro, você se refere a 3 formas distintas. O local, onde acontecem as apresentações, a apresentação propriamente dita, né? A encenação, e o texto, a dramaturgia. E aqui a gente tem um exercício, lembrando que essa aula eu vou postar em PDF
no grupo do WhatsApp. Esse é o meu primeiro recado. Segundo recado, até agora eu não recebi exercício de ninguém. Estou de olho em vocês, tá bom? O único que me manda exercício é o Anderson. E eu preciso avaliar vocês, se vocês estão recebendo as videoaulas, se vocês estão compreendendo. Quero saber o nível de entendimento, saber qual é a dificuldade, para eu poder ir avaliando e ajudando. Nós não estamos de férias, nós estamos em aula, tá? Quando retornar a aula física dentro do prédio, na sala, a gente vai fazer uma rápida revisão para dar a primeira avaliação. Lembrando que nós ainda não fizemos nem a primeira e nem a segunda. Tá? Então, estudem, me mandem as atividades para eu ir avaliando junto com vocês, porque não adianta nada eu passar a atividade e depois colocar só a resposta e eu não saber quem é que está recebendo, quem está fazendo, quem está com dúvida, tá bom? Essa atividade está na apostila que eu vou enviar. E por aqui a gente encerra a nossa aula. Na próxima falaremos sobre Roma. Beijos, tchau!